escreveu os Salmos de número 11. Tem como título: O Senhor é forte refúgio. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. No Senhor me refugio, como dizeis, pois a minha alma foge como pássaro para o teu monte, porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos que poderá fazer o justo, o Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor seu trono. Seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova o justo. O Senhor põe à prova o justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice, porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Somente até aqui, irmãos. Amém. Esse texto é um exemplo e um tratado maravilhoso de como nós podemos fazer para triunfar sobre o medo. Como triunfar sobre o medo? Davi estava aqui sendo perseguido por Saul, mas ele não deixou se abalar pelo medo. Davi triunfou sobre o medo por algumas razões. Sabemos que Saul é sogro de Davi, e sendo sogro de Davi, Davi deu a ele sua filha, irmãos, como recompensa, em uma empreitada aonde o próprio Davi não foi escolhido para batalhar, para guerrear com Golias. E ele foi convidado pelo pai Jessé. O pai chamou ele e falou: filho, vá até os filisteus, na arena de luta, de guerra, está tendo uma batalha lá. E um general poderoso do exército de Davi, melhor, do exército de Saul, esteve na casa de Jessé e levou os seus irmãos mais velhos, primeiro Eliabe e os demais, homens preparados e forjados para a guerra, homens inteligentes, forte, alto, robusto, homens preparados na batalha. Mas Davi nem lembrado foi. Detalhe, ele já estava ungido a rei, mas ele era pastor de ovelha, era um garoto jovem ainda, muito novo, tinha 17 anos, e ele era pastor de ovelhas, poucas ovelhas. E quando o pai, depois que todos saíram, o pai nem se lembrou dele, e mesmo até quando foi a escolha de Davi, não se lembrava, não dava assunto para Davi, ele era esquecido, não fizeram caso dele. E então, irmãos, quando os irmãos foram para a guerra, para lutar com o gigante, entre outras batalhas, dentro estava o Golias também, o pai chamou Davi e falou: Davi, vai no campo de batalha e leva aqui esses pães e 10 pedaços de queijo. O queijo você dá para os generais lá da batalha, os coronéis, e o pão você leva para os seus irmãos para sustentá-los. Leva para eles, estão precisando. E Davi pegou aquele aborná, colocou o pão e o queijo e foi na simplicidade. Quando ele chegou lá, ele viu que já há muitos dias os homens corriam de um lado para o outro, fugindo do gigante. E todos que se aproximavam de Golias morriam. Era um homem grande, robusto. E ele viu tudo aquilo, um garoto, talvez na mente de algumas pessoas, um inconsequente. Ele entrega os pão e o queijo e faz uma pergunta para o povo: quem é esse circunciso aí para falar contra o povo de Deus? Quem é esse? Aí alguém responde: é o Golias. E ele já matou muita gente, é um homem perigoso, é um homem bravo. Ninguém para diante dele. Aí Davi pergunta: o que estão dando de recompensa para poder matar ele? Aí alguém disse assim: olha, é a filha do rei e mais um saco de dinheiro, moedas de valor. Eu vou lutar com esse homem. E quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu, falou: mas você não tem condição disso, rapaz. Aonde você deixou as poucas ovelhas de seu pai? Olha para você,
Davi olha para ele e a pergunta que Davi faz: o que eu fiz desta vez? Ou seja, era um crítico, toda vez sabia criticar o irmão, não confiava no irmão, não valorizava o irmão. E Davi, muito triste, a Bíblia diz que ele ignora a crítica do irmão e se volta de novo para a multidão. Já ali ele já começa a envolver, a multidão gostava dele pela simplicidade, o jeito humilde dele, e ele se volta para a multidão e faz a mesma pergunta: quem é esse circunciso para colocar a mão no povo de Deus? Eu vou lutar com ele, vou ganhar a filha do rei. Falou como palavras que saem, e vou conquistar esse dinheiro. Alguém perguntou: como você vai fazer isso? Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, louvado seja o nome santo do Senhor. E de longe Saul viu: quem é esse garoto que está aí desafiando? Alguém disse: é o menino Davi, então mande ele vir aqui. Na hora o Saul se interessou, colocou a roupa nele, vestiu ele de couraça, de ferramentas poderosas de guerra, armamento de guerra, mas ficou muito grande. Ele disse: isso aqui não é para mim não. Tirou e foi e pegou o que chamamos de estilingue, hoje, no dia de hoje, colocou 5 pedras dentro de um alforje e foi de encontro a Golias. E o Golias, a Bíblia diz que a ponta da lança pesava 6 quilos, a ponta da lança. E quando o Golias viu Davi vindo, disse: você está achando que eu sou algum cachorro para vir com pedras? Ele desafiou o Golias, e quando ele girou a funda com a pedra e soltou, uma pedra só derrubou o gigante. Oh, aleluia, louvado seja Deus. E com a mesma espada que o gigante matou muitos, com a mesma espada Davi foi e se estirou e fez o que tinha que fazer. Eu não posso falar aqui na plataforma, mas os irmãos entenderam. E então Davi ganhou a guerra, levou a filha do rei e o saco de dinheiro. Oh, aleluia! Irmãos, mas a verdade é que o povo começou a aclamar Davi, por ser um homem, um menino, um jovem humilde, simples, mas um homem cheio de Deus. E quando ele sai para a guerra, mais uma vez, e ele agora à frente de batalha, aprendeu a guerrear, já não era mais o menino Davi, irmãos, mas foi uma luta, e mesmo assim, ele em Belém, um dia o Senhor colocou espíritos imundos sobre a vida, só para os irmãos entenderem o contexto da história. Um dia o Senhor colocou espíritos imundos sobre a vida de Saul, atormentava ele dia e noite, era Deus preparando o caminho para Davi reinar, Davi ungido como rei. Alguém um dia olhou para Saul e disse: Saul, eu conheço alguém que pode vir aqui, ele é músico, ele toca harpa, é um músico ótimo, excelente, toca cheio de Deus, mas ele apacenta ovelhas do pai. Quem é? É aquele que venceu o gigante Golias. Então traga ele para tocar aqui na minha casa. Então Davi ficava assim, à noite ele passava na casa de Saul e tocava a noite inteira. Quando amanhecia o dia, ele voltava para Belém, vivia de Judá a Belém, e durante o dia ele era um apacentador de ovelhas, à noite era músico na casa de Saul, sendo rei, louvado seja o nome santo do Senhor, mas não contava, não falava nada, irmãos, e o povo começou a clamar Davi, e o povo começou a amar Davi. Chegou um certo tempo que Saul estava andando nas ruas de Judá, e de repente ele ouviu alguém cantando e louvando a Deus e dizendo: Saul matou os seus milhares, mas Davi matou os seus 10.000 milhares, louvado seja Deus, bendito seja Deus. Os dois lutavam pela mesma causa, os dois tinham a mesma intenção de defender o povo de Deus, mas criou-se uma inveja no coração de Saul, criou-se um espírito de perseguição, e agora ele vai abandonar Davi vai embora com a filha dele, se casam, e a vida dos dois virou um pé de guerra. E a vida de Saul, seu primeiro programa de governo, era tudo menos não tirar a vida de Davi. Ele fez de todo o seu programa de governo matar o próprio genro. E o genro fugiu mais de 20 vezes, teve a oportunidade de tirar a vida do sogro, e ele é o dono desta frase que a Bíblia diz: quem sou eu para pôr as mãos no ungido do Senhor? Davi teve várias vezes a oportunidade de tirar a vida de Saul, mas não fez. A última oportunidade,
ele estava no monte que conhecemos, Monte das Cabras. Ele estava no Monte Altez, ele estava apacentando ovelhas e estava, irmãos, se escondendo do sogro com 600 homens. E Saul, despercebido, esta foi a última vez que Davi teve contato com Saul antes da sua morte. E ele entrou numa caverna, Saul, para fazer as suas necessidades, irmãos, especiais, fisiológicas. E quando ele deu por fé ao sair, ele não percebeu a caverna, a entrada, e deu justamente, irmãos, de costas com Davi. Davi chegou e ele estava de cócoras. A Bíblia diz que Davi chegou e cortou um pedaço do manto dele com a espada e acordou ele e disse: meu pai, pode ir embora, não vou fazer nada com o Senhor, eu poderia tirar a sua vida aqui. E disse para os homens: abre espaço para que meu pai passe. Chamava o sogro de pai e deixou ele embora. Saiu dali, irmãos, numa briga que teve, Davi e Saul ferido, um amalequita, que era inimigo do povo de Deus, degolou Saul. E Davi, irmãos, quando viu a amalequita vindo de longe, dizendo: matei Saul, você está livre, ele disse: não poderia ter feito isso, e matou o amalequita, sinal que Deus estava certo quando disse que amava Davi, porque ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele amava Deus, era um homem que se humilhava aos pés do Senhor, era um homem cheio de pecados, era um homem que falhou muito, era um homem que pecou contra o Senhor, cometeu adultério, era um homem que não cuidou direito de sua família, mas Deus amava a simplicidade que estava no coração de Davi. Esse texto aqui, ele está em mais um momento fugindo de Saul. Ele não tinha mais por onde ir, irmãos. Ele estava desesperado, estava sendo perseguido. É os últimos instantes de perseguição de Saul para com Davi. E ele foi tomado por um sentimento de medo. A história não é um barco sem rumo. Deus está no controle, Ele conhece os nossos inimigos e as suas estratégias, e Deus nos guarda e nos dá a vitória diante do mal, e o mal não triunfará para sempre. Louvado seja o nome santo do Senhor. Soberania de Deus. O que é soberania de Deus? Deus, irmãos, Ele permite coisas sobre a nossa vida. Mesmo que às vezes nós nos perdemos, mesmo que às vezes nós achamos que Deus não está no controle, mas Deus está no controle da nossa vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Às vezes achamos que nós estamos sozinhos, às vezes achamos o Senhor nos abandonou, às vezes achamos, quando olhamos dentro da nossa casa, aonde coisas se levantam sobre a nossa vida, sobre a nossa saúde, sobre a nossa família, às vezes, irmãos, num cenário, nós achamos: Deus me esqueceu, mas não é verdade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Todos nós, irmãos, às vezes, numa altura da nossa vida, nós perdemos esse contato com o Senhor, porque a nossa prova árdua, as nossas fraquezas, os nossos limites, mas quando olhamos para a soberania de Deus, nada se move sem a permissão do Senhor. Louvado seja Deus. Nada se move desde que Deus não esteja com a sua mão potente sobre nós. Às vezes nós desesperamos, às vezes nós entramos em desespero, às vezes nós perdemos as mãos e as rédeas, e às vezes nesse doloroso sentimento de abandono, nesse doloroso sentimento de esquecimento, é que nós percebemos que estamos às vezes sozinhos, mas esta noite o que vejo nesta mensagem é Deus lembrando que Ele está conosco e Ele é soberano. Aonde nós entrarmos, Ele entra conosco, aonde colocarmos os nossos pés, Ele coloca junto de nós, aonde colocamos as nossas mãos, o Senhor está conosco. Vejamos o testemunho da irmã Damares, disse que passou uma tormenta, mas se fosse para contar tudo que Deus fez a ela em um ano, o tempo seria curto. Louvado seja o nome santo do Senhor. E por quê? Porque às vezes no momento da nossa fraqueza e da nossa dor, nós pensamos: Deus está longe. Não, não está. Deus está trabalhando. Louvado seja o nome santo do Senhor. E agora
o que fazer? Deus já está agindo, louvado seja o nome santo do Senhor. E agora, o que fazer? Deus já está trabalhando, nós não temos condições, mas o Senhor é aquele que rege a nossa história, o Senhor é aquele que tem as rédeas da história nas mãos, o Senhor é aquele que já está trabalhando em corações, o Senhor é aquele que já está agindo sobre a nossa vida, mesmo nós não percebendo. Davi, por exemplo, ele não quis colocar a mão no sogro, ele não quis agir sobre a vida do sogro, ele não quis agir. E não foi ele que tirou a vida, mas honrou o sogro até o fim da sua vida. E mesmo assim ele vingou o sogro sendo inimigo, ele vingou a morte do sogro através de um inimigo, irmãos. E é só Deus que pode fazer assim, ter essa simplicidade no nosso coração, para que a raiva, o ódio não esteja no nosso coração, para não devolver as pedras. Louvado seja o nome santo do Senhor. É só Deus que pode fazer isso no nosso coração. É só Deus que muda o homem de dentro para fora. Louvado seja o nome santo do Senhor. E então Davi acreditou na soberania de Deus, mesmo vendo a adversidade, mesmo vendo o tamanho da afronta, mesmo sendo tomado do sentimento do medo, ele confiou na soberania de Deus. Então, irmãos, esta noite o Senhor fala claramente ao nosso coração para confiarmos do Senhor, para confiarmos da soberania de Deus, para confiarmos em sua palavra, mesmo quando nós pensamos que tudo está acabando, tudo está se terminando, tudo está como uma água levando tudo embora. O Senhor é aquele que está agindo sobre a nossa vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. A sua mão poderosa está sobre a nossa vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. O conhecimento de Deus é o conhecimento que prova os nossos corações, e ninguém escapará do seu julgamento. Ele põe à prova o justo para abençoá-lo, como fez com Abraão e com Jó. Nós olhamos às vezes e perguntamos: Senhor, por que o justo padece? Por que o justo sofre? Por que alguém que é filho de Deus sofre tanto? Senhor, eu vejo, às vezes na minha casa, eu te sirvo, eu te louvo, eu te engrandeço, e parece que a cada dia provações se levantam, parece que a coisa não entra no trilho, parece que os meus esforços de nada adiantam. Mas, irmãos, vejamos a vida de Abraão. Era um homem temente o Senhor, ele é considerado o pai da nossa fé. Deus pediu que ele saísse do Ur dos Caldeus, em uma terra idólatra. Seus pais adoravam deuses pagãos. Abraão tinha tudo para dizer ao Senhor: Senhor, eu não vou não, eu estou aqui, eu tenho... E Abraão já era um pouco bem sucedido na época. Ele tinha sua casa, ele tinha o seu terreno, ele tinha seus animais, tinha sua família. O Senhor disse: vai embora daqui. E ele não tripudiou contra o Senhor. No mesmo momento, ele tomou Saraí, pegou as coisas e, eu costumo dizer assim, meia dúzia de galinha e vamos embora. Ele não pensou duas vezes. Irmãos, naquela época era loucura alguém sair por aí ouvindo uma voz. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Abraão se posicionou e agora Deus concebe a ele um filho, irmãos. Nasce Isaque, Sara com 75, Abraão com 95 anos, filho da promessa. Antes, Abraão teve um envolvimento com Agar. Sara quis dar uma ajudinha a Deus e disse: olha, você precisa gerar, você tem que gerar, então vamos fazer assim, tome para si Agar. Nasceu Ismael, deu tudo errado, e agora com 95 anos nasceu Isaque, o filho da promessa. Deus ficou sem falar com Abraão mais ou menos 17 anos, e agora quando Deus fala, Deus vai chamar Abraão e falar: Abraão, 17 anos sem ouvir a voz de Deus, eis-me aqui, na hora. Oh, irmãos, que maravilha, eu estou aqui, Senhor, fala, teu servo quer te ouvir. Abraão, você vai pegar o teu filho, seu único filho, Isaque, e vai dizer: aquele que você ama, e vai oferecer a mim sacrifício. Tá bom, Senhor, louvado seja Deus. Ele não discutiu, ele poderia ter virado para o Senhor e falar: Senhor, essa voz não é sua, é do diabo. O Senhor já mandou eu sair lá de Ur dos Caldeus, porque o povo oferecia sacrifício de ser humano,
o senhor não aceitou? Ele não fez isso. Ou ele deveria ter falado, Senhor, é o filho da promessa. Eu esperei até 95 anos para nascer o Isaac, agora o senhor vem e me pede. Ele não fez isso. Senhor, eu já estou indo. Ele arrumou a mala, ele pegou o garoto, ele pegou o cutelo, ele pegou a lenha, ele pegou o fogo, tomou posse do seu filho, e a Bíblia diz que naquela mesma madrugada ele partiu levando o filho. Oh, irmãos, que maravilha! Fé obediente, louvado seja o nome santo do Senhor. Naquela mesma noite, Abraão saiu dali e foi oferecer o seu filho em sacrifício a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, por que Deus prova o justo? Deus prova o justo para nós nos aproximarmos ainda mais do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus prova o justo para que ele se relacione ainda mais com o Senhor. Irmãos, eu sinto de dizer à igreja, se você está passando por grandes provações, é porque o Senhor está mais próximo de você a cada dia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se passamos por várias provações, é porque Deus está se relacionando ainda mais conosco. A presença de Deus se faz presente em nossa vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. É porque nós sentimos a presença do Senhor sobre a nossa vida. É porque temos relacionamento com um Deus poderoso, um Deus soberano. Nada nesta terra vale mais que a presença de Deus sobre a nossa alma. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não só com Abraão, mas com Jó. O próprio Deus parou o diabo e cutucou e disse, você viu meu servo Jó? Ele não responde, ele não diz nada. E o Senhor diz, ele é um homem temente, fiel, se desvia do mal, é um homem íntegro, é um bom pai, é um bom conselheiro, é um bom ancião, ele é uma pessoa, só faltou falar, maravilhosa. Ele ficou quieto, não disse nada. Da onde você vem? Aí eu venho de rodear a terra, passear por ela. E o Senhor deu um currículo de Jó. Jó estava quietinho. Jó estava lá cuidando da sua família. A Bíblia diz que ele consagrava o filho a Deus, os filhos. A Bíblia diz que ele sacrificava a Deus pelos possíveis pecados. Irmãos, olha que santidade. Chamava os filhos, vem cá, vamos ali ofertar ao Senhor. Vamos ali oferecer um animal em sacrifício. Por quê? Eu não sei. Talvez nós pecamos e não percebemos. Talvez nós erramos e não percebemos. Isso é santidade, irmãos. Louvado seja Deus. E fazia isso. Agora olhar para a vida de Jó. Deus amando a Jó. Dando testemunho de Jó. E falar para o diabo. Pode ir tocar na vida dele. Não parece desleal isso? Não parece algo desleal? Então o diabo olhou para o Senhor. Primeiro acusou Deus. E disse, é claro que ele te louva. É claro que ele te obedece. É claro que ele é um servo bom e prudente. Ele faz isso porque você troca bênção a troco de elogio, bênção a troco de glória, bênção a troco de adoração. O Senhor disse, vai Satanás, pode tocar em tudo que é dele. Ele disse, ele vai blasfemar no teu nome, pode tocar. O diabo saiu dali, fez um estrago na vida de Jó, voltou. E o Senhor de novo cutucou, viu ele? Continua fiel, obediente à minha palavra. Oh, aleluia, louvado seja Deus, não mudou. E o diabo vai um pouco mais além e disse, sem Jó saber, irmãos. Jó não sabia disso, desta conversa com o Senhor e o diabo. E agora o diabo diz a ele, olho por olho, dente por dente. Está dizendo, toca na sua vida. Ele é sadio, ele tem saúde. Toca em sua saúde. E verás se ele não blasfema contra o teu nome. Saiu dali e cobriu o corpo de Jó com uma lepra só. Um só tumor. E para não mastar a esposa, chega próximo dele e diz, abandona o teu Deus, amaldiçoa ele, morre. Oh mulher, como uma louca tu fala. Deus, ele deliberou o bem, não poderia também fazer o mal. Louvado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia diz que em todas estas coisas Jó não blasfemou contra o Senhor. Em outras palavras, o justo sofre
para Deus nos aproximar ainda mais de nós. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tanto Abraão, Deus não recebeu o seu filho, preparou a ele no monte Moriá um cordeiro que foi sacrificado, e a palavra disse: no monte do Senhor se proverá. Para Jó, Deus devolveu a ele tudo em dobro. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ou seja, nós não estamos adorando o Senhor e sendo provado com olho naquilo que Ele vai devolver a nós. Nós estamos sendo provados de olho na eternidade, é o que já é nosso. Louvado seja o nome santo do Senhor. O relacionamento para com Deus. Quanta gente que não sente a presença de Deus no coração, quanta gente que gostaria de estar neste ambiente ouvindo a palavra de Deus, hoje não tem força. E quantos que ainda estão, mas não conseguem sentir a presença de Deus, não conseguem ter ligação com o Pai, não conseguem olhar para a glória de Deus e dizer: graças te dou pela minha salvação. Louvado seja o nome santo do Senhor. É algo que ninguém pode pagar, é algo que o homem não compra, é algo que não se negocia, é algo presenteado a nós, a você. Salvação, presença de Deus, não se negocia. Louvado seja o nome santo do Senhor. E então o justo padece para se relacionar, conhecer o Deus provedor. Ao juízo de Deus, os ímpios, eles escapam do juízo dos homens, mas jamais do juízo divino, jamais do juízo divino. Versículo 6 diz assim: glória a Deus. Versículo 6: fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será parte do seu alicerce. Aqui está dizendo que de fato eles serão banidos para sempre da face de Deus, para o fogo eterno, enquanto o Senhor distingue justos e lhe dará uma morada eterna na glória de Deus. Falando assim, parece que é superficial, coisa de daqui não sei quantos anos. Não é. Isso poderá acontecer com qualquer um de nós em qualquer momento. A minha mãe dizia assim, no comecinho, quando nós começamos a crescer, sabe, André, eu cresci ouvindo a minha avó dizer assim: Jesus está voltando, e nunca voltou. Minha mãe falava isso, e minha mãe depois continuou: Jesus está voltando, e nunca voltou. Agora hoje eu digo para você, Jesus está voltando, e eu creio que Ele está voltando. Louvado seja Deus. Com 58 anos, voltou para ela. Ou seja, pode ser qualquer um de nós aqui hoje. Então, o justo, ele vai viver e vai ser recebido com glória no céu, através da sua fé. Louvado seja o nome santo do Senhor. Como a minha mãe dizia, minha avó falava e nunca voltou, ela não entendia. Minha mãe falava e nunca voltou, mas quando a minha mãe se dirigiu a mim e disse: Jesus, minha avó falava, está voltando e nunca voltou, mas eu te falo, Jesus está voltando, e Deus levou ela. Louvado seja o nome santo do Senhor. Estava dizendo, André, prepare sua vida, prepare o seu caminho, e Ele virá como ladrão. Poderá ser para você, poderá ser com todos nós amanhã. Devemos estar preparados para o juízo de Deus, porque Ele acontecerá, Ele voltará, e todos terão que comparecer perante o tribunal de Deus e serão julgados segundo suas obras. Louvado seja o nome santo do Senhor. Davi estava dizendo isso ao sogro: preste atenção, meu sogro, tome cuidado com o que o senhor faz. Eu não estou aqui para guerrear contra o Senhor, eu estou aqui para ser o seu amigo, eu estou aqui para ensinar o Senhor. Eu quero que o Senhor participe da mesma glória que eu quero que o Senhor tenha o mesmo relacionamento. Ele fez tudo ao contrário, ele fez tudo ao contrário. Saul, irmãos, para os irmãos terem uma ideia, ele não esperou Samuel, que era sacerdote. O primeiro pecado de Saul diante do Senhor foi esse: estava com pressa para vencer uma batalha. E naquela época, eles faziam culto a Deus antes da batalha, antes da guerra. E quem poderia e deveria, e era o dever de oferecer o sacrifício a Deus, era o sacerdote, no caso era Samuel. E ele com muita pressa, Samuel atrasou, e ele chamou os discípulos dele e falou: não, vou esperar. Pegue o animal, arrume o altar. Ele mesmo foi lá, irmão Jesse, e colocou fogo, e chamou o povo, e celebrou a festa, e comeu a carne, e vão embora.
Quando Samuel chegou, estava tudo, irmãos, destruído, comeram de qualquer jeito, ofereceram. Deus se revoltou contra ele quando ele fez isso. Depois pecou demais diante do Senhor, e mesmo depois da morte de Samuel, ele foi consultar uma feiticeira, e ela enganou ele, o próprio diabo falou com ele, e ele ouviu a voz, irmãos, do suposto Samuel, que não era Samuel. Ele pecou terrivelmente. Quando nós, irmãos, estudamos o personagem, ele subia em cima do palácio e ele via os seus conterrâneos como se fossem monstros. Ele pegava a flecha e matava os seus próprios conterrâneos, atormentado de espíritos imundos, irmão. Olha a situação desse homem ímpio, irmãos. Nós devemos tomar cuidado com isso, devemos, irmãos, ter misericórdia dos irmãos, devemos amá-los, não persegui-los, não fazer de tudo para invejá-los, destruí-los, porque Deus não aceita isso, e o juízo do Senhor é pesado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Os Salmos aqui declara e termina como começou: a soberania de Deus, dizendo: porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, e os retos lhe contemplarão a face. Está dizendo, em outras palavras, que mesmo que provados, mesmo que passando por momentos de agruras, mesmo que passando por momentos de tormentas, mesmo que algumas portas se fecham, o Senhor continua sendo justo sobre a nossa vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mesmo que às vezes o nosso sentimento está corrompido, doloroso, está sangrando por dentro, por algo que ouvimos, por algo que presenciamos, por algo que nós falamos, por algo que nós recebemos, por algo que nós tropeçamos, mas o Senhor continua sendo justo sobre a minha vida e a sua. Louvado seja o nome santo do Senhor, e Ele não tarda em nos socorrer. O Senhor não tarda em estender as mãos para nós. Ele age quando nós nem percebemos. Eu não sei, irmãos, o que você tem vivido, o que você tem passado, mas de uma coisa eu tenho certeza: o Senhor está conosco. Louvado seja o nome santo do Senhor. Operando Deus, ninguém poderá impedir. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém.